E eu passo por aqui para partilhar com vocês uma experiência espetacular que eu tive. Eu me chamo Silvio Roberto Ruela, sou católico, de família católica, e aprendi a rezar o terço com meus pais. Logicamente que, como a maioria dos adolescentes, na fase de crisma, eu dei aquela fugida da igreja. E confesso que enveredei por uns caminhos complicados por um bom tempo da minha vida. Mas sempre ficou o exemplo dos meus pais nos levando para a Santa Missa e sempre que podiam nos reunia para a oração do Santo Terço. Agora, mais recente, conheci no Seminário de Vida do Espírito Santo a Renovação Carismática Católica e ali aprendi orações preciosíssimas, e entre elas a proposta da oração do Santo Rosário. E de verdade me esforcei. Mas esse período aí de uns 10 anos da minha vida, eu consegui rezar o Rosário, sei lá, umas 3, 4 vezes. Normalmente iniciava e não terminava, não encontrava sentido na oração do Rosário, mesmo sabendo que era importante para mim. Me transferi há 2 anos para Cuiabá e, logicamente, quando cheguei em Cuiabá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma comunidade para eu participar, uma vez que lá no interior de São Paulo eu sempre participei. E assim eu conheci a comunidade São Mateus, que é pertencente à paróquia Nossa Senhora da Guia, e logo de início, no final de uma Santa Missa, eu ouvi nos avisos que toda segunda-feira havia a oração do Santo Rosário, às 17 horas. Ali eu tenho certeza que o meu coração palpitou, porque eu já estava ansioso por querer aprender a rezar, a recitar certinho o Santo Rosário. E aí fiquei na expectativa da segunda-feira. E naquela primeira segunda-feira, parece que tudo conspirou para que eu não fosse. Mas eu consegui chegar na igreja às 17 horas. E para o meu encanto, para perceber que tudo é conduzido pela Virgem Maria mesmo, ela certamente ouviu as minhas súplicas. Na hora que eu pisei naquele solo daquela igreja, veio ao meu encontro uma senhora, naquela ocasião não conhecia ainda, e com muita generosidade me apresentou um livro. Para que eu pudesse acompanhar a oração do Santo Rosário. E, em resumo, é disso que eu quero falar. Se as minhas palavras alcançar o coração de cada um de vocês, como eu fui alcançado por esse método do livro de São Luís Maria Grimond de Montfort, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar. Ali naquela primeira segunda-feira, eu já rezei com aquelas senhoras de uma forma que eu nunca tinha rezado. E principalmente, lá na página 222 desse livro, todo o livro é recheado de maravilhas. Né? Muito fácil de ler, muito fácil de interpretação. Mas o método que São Luís Grimond de Montfort nos apresenta nessa página é o que mais me atraiu. Porque, da forma como que eu consigo explicar, né? Ele faz a gente viver os mistérios de cada dezena que a gente reza. Ele nos incentiva a pedir uma graça específica para cada mistério que a gente reza. E o que é mais envolvente é que a gente oferece a Jesus, pela intercessão de Maria, mistério a mistério, na obtenção daquela graça que a gente pede. Então, eu confesso que eu fui me emocionando a cada página que eu acessei desse livro, mas uma das que não sai da minha mente, são tantas maravilhosas, mas uma que não sai é quando ele ensina que quando nós estamos recitando a Ave Maria,
é Maria que está rezando, que está levando a nossa oração a Jesus. Ela está com a gente a cada Ave Maria. E que quando a gente reza em comunidade, a nossa oração do Santo Rosário é ainda mais poderosa, porque a minha deficiência ao rezar é preenchida por aquele meu irmão que está naquela mesma assembleia e pode estar rezando de uma forma um pouco mais decisiva, um pouco mais em harmonia, como que é o que a Virgem Maria pede para que a gente reze cada dezena, cada Ave Maria. Então, quero lhe dizer, cada um de vocês, experimente conhecer essa obra maravilhosa, o segredo admirável do Santo Rosário para se converter e se salvar. E São Luís Maria Grimond de Montfort. Eu já tinha tido acesso a esse santo quando lá em São Paulo, no interior de São Paulo, num encontro promovido pelo padre Paulo Ricardo, para se consagrar à Virgem Santíssima, nós usamos o método, o tratado dele. Então, quando a Andréia me apresentou o livro aqui na comunidade de São Mateus, eu já fui aberto, porque eu já sabia o conteúdo que esse santo traz para cada um de nós, para poder facilitar a nossa intimidade com a Virgem Maria através da oração do Santo Terço. Finalizo dizendo para vocês com alegria, é um testemunho, muito mais do que uma presunção. Tem 2 anos, vai fazer em janeiro agora 2 anos, que eu tive essa graça de encontrar o grupo de mulheres que me ofereceram esse conteúdo e me acompanharam, e de lá para cá eu não só rezo todas as segundas-feiras com elas, raro quando eu viajo, que eu não consigo ficar, mas assumi um propósito de rezar todos os dias o Santo Rosário. E meus irmãos, eu tenho para mim assim uma imagem que, mesmo diante de tantas orações que eu já fiz, tantos propósitos que eu já fiz, mas é como se a minha alma fosse um terreno ressequido, que foi com a oração do Santo Rosário, como se fosse um pingo, um gotejo nessa alma, que foi amolecendo e trazendo graças sobre graças sobre a minha vida. Sei que estou no começo, vai fazer 2 anos que eu estou com esse propósito, mas eu ficaria aqui mais uns 3, 4 minutos para contar para vocês quantos milagres e quantas graças aconteceu na minha vida a partir desse propósito. Então, como muitos, eu achava que a oração do terço, a oração do rosário, era uma oração para quem não sabe fazer outra oração. E São Luís Grimond de Montfort, ele ensina que é a principal oração, que quem lançou mão de fazer essa oração constantemente se livrou do pecado. Esse é o meu caso. Tudo bem que tem muito pecado que eu preciso vencer, mas aqueles que era mais rancoroso na minha alma, eu já venci em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria e o poder do Santíssimo Rosário. Então eu agradeço imensamente que me apresentou esse método. Hoje eu apresento para quem eu tenho oportunidade, eu adoro falar. Não sou um embaixador, mas eu quero ser um embaixador do poder do Santo Rosário, para poder transformar a vida das pessoas e aproximar um a um dessa graça que é carinho maternal, a condução de mãe que a Virgem Maria faz a partir da hora que a gente faz a oração do Santo Rosário. Eu digo para você que eu ainda não recito como deveria. Me esforço, porque São Luís também ensina como meditar cada mistério. É lindo. E aí, aqui na comunidade também me foi apresentado um livreto de São Luís que preparou para mistério a mistério a gente ir lendo as passagens bíblicas para vivenciar aquilo que a gente está rezando. É tremendo, é tremendo. As pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo. Como testemunho, entre tantos milagres,
meses atrás, eu estava vindo de São Paulo para Mato Grosso no carro e era por volta de 10 horas da noite, 22 horas. Eu estava a 100 quilômetros por hora e de repente uma anta atravessou a rodovia. Eu bati em cheio na anta que não deu nem tempo de ver. Mas acreditem ou não, é o que ficou para eu contar essa história dessa forma mais maravilhosa possível. Quando eu bati na anta, eu estava, como sempre, rezando o rosário, o texto estava na minha mão, eu simplesmente vi uma luz brilhar e é como se eu não tivesse visto mais nada. Saímos intactos daquele carro que foi destruído, totalmente destruído. A anta foi 50 metros por meio da mata. E eu e a Vera ficamos sem nenhum arranhão, sem nenhum trauma. E todas as vezes que eu lembro do acidente, me vem a imagem, aquele brilho que saiu da mão direita que estava com o rosário ali em punho, fazendo oração constante, como graças a Deus eu faço quando estou caminhando, ou viajando, ou trabalhando. Então eu termino para dizer, bendito seja Deus por deixar os santos como verdadeiros GPS, né, para a gente seguir com facilidade, para ir caminhando rumo à perfeição e alcançar um dia, com certeza, a vida eterna.